Professor, eu nunca aprendi os elementos dos atos administrativos, requisitos dos atos administrativos. Pois, meu aluno, desta vez você vai aprender. Mas antes, porém, tá? Deixa o like aqui no vídeo, faça a inscrição no canal e ative o sininho das notificações. Lembrando que aqui na descrição tem o nosso canal no Telegram também e tem o nosso Instagram para um contato mais direto. Professor, eu não consigo aprender, mesmo que você não consiga, você diga, né, que não consegue aprender, você vai aprender agora de uma vez por todas. Então vamos lá, sem enrolação. Vamos lá. O que seria, na verdade, pessoal, esses elementos dos atos administrativos, tá? Professor, tem outro nome? Tem outro nome. São também chamados de requisitos dos atos administrativos. Por isso que a gente pode falar que os elementos dos atos administrativos são requisitos de validade. Tranquilo? Então, para que o ato administrativo ele seja válido, ele precisa preencher alguns requisitos. Tudo bem? Outra coisa, pessoal, a administração pública, tá? A administração pública, ela precisa colocar em prática, tá, os comandos legais, tá? Então, a administração pública, quando coloca em prática, né, os comandos legais, ela pratica os atos, né, que são atos administrativos. Então, o que seria esses atos administrativos? É colocar em prática, né, é executar ou colocar em prática os comandos da lei. Beleza? Tranquilo. Ok. Então, nós já sabemos que os elementos são os mesmos requisitos aí do ato administrativo. Professor, e quais são esses elementos ou requisitos do ato administrativo? Conformobim, conformobim, pananana. Ah, professor, é esse aí que é sim. Só lembrar do conformob, beleza? O primeiro, né, nós temos a competência, né? O primeiro nós temos a competência, também chamada de competência ou sujeito. Competência ou sujeito. Ah, professor, é o cara que ele presta um serviço bem feito, ele é competente? Não, não é nesse aspecto aí de competência que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui das atribuições legais. E essas atribuições, né? E essa competência, ela vai estar descrita aonde? Na lei. Então, a lei é que traz a competência, que são as atribuições daquela autoridade ou daquele agente público, beleza? Então, competência seria isso. Professor, quando um agente público ele extrapola a sua competência, aí nós estamos diante, pessoal, do tal do abuso de poder, na modalidade excesso de poder. É só lembrar que o abuso de poder ele pode vir de duas formas, tá? Na forma de excesso de poder, que vai estar aqui na competência, ou por desvio de poder ou desvio de finalidade, né? Que vai estar, obviamente, na finalidade. Bacana? Então, a competência, ela vem, né? Ela traz aí dentro, as competências são trazidas por lei, tá? São as atribuições legais. Ok, finalidade, né? Qual é a finalidade do ato administrativo? Qual é a finalidade? A finalidade precípua, né? É o quê? É o interesse público, beleza? É o interesse público. Por isso, ela vai estar, na verdade, colocando em prática, né? E o interesse público vai estar dentro da lei, né? É o que a lei está determinando. Exatamente colocar em prática os comandos legais é a nossa finalidade. Primeira finalidade precípua é o interesse público. Segundo, aqui eu posso dizer que são os comandos da lei, colocar em prática os comandos legais. Beleza? O que, por exemplo, a lei quer com um ato de demissão, por exemplo? É desligar ou um servidor que cometeu uma infração gravíssima, né? Uma demissão é uma penalidade, né? Exoneração não. Só lembrar disso, por exemplo, uma demissão. Qual é a finalidade? Desligar o servidor do serviço público, né? Forma, né? Agora é forma. A forma, pessoal, seria, na verdade, a exteriorização desse ato. Só que essa forma ela seria estática, tá? Em regra, a forma ela é escrita, tá? Ela é escrita. Professor, e pode ser não escrita? Sim, exceção.
Por exemplo, um guarda de trânsito, quando ele faz uma sinalização para você parar, aquilo é um ato administrativo, é a forma que ele está exteriorizando aquele ato, né? Com um sinal ali para você. E você, obviamente, vai ter de parar, né? Dentro da forma, pessoal, nós temos a motivação. Professor, motivação não é a mesma coisa que motivo? Não. Motivação está dentro da forma. Seria, na verdade, uma exposição de motivos, né? Seria uma justificativa. Você vai descrever toda aquela situação. Beleza? E qual que seria o motivo? O motivo seria uma situação fática, né? Seria, na verdade, as situações fáticas e jurídicas também, né? E jurídicas. Beleza? E jurídicas. Por exemplo, uma situação fática é o fato que ocorreu. Por exemplo, um carro, um condutor pegou um carro e estacionou na calçada. Qual é o fato? Estacionou na calçada. E o motivo jurídico está onde? Está na lei, né? No Código de Trânsito Brasileiro, que diz que estacionar em local proibido tem uma sanção, que é uma multa, né? Beleza? Então a situação fática é o fato que ocorreu. O cara estacionou em local proibido. A jurídica é a descrição que está na lei daquele fato. Beleza? Ok, né? E o objeto, pessoal? O objeto é o próprio ato praticado. É o próprio ato praticado. Beleza? O motivo e o objeto, que é o tal do mérito administrativo, né? Aqui nós temos o mérito administrativo e aqui o administrador tem uma certa margem de escolha. Beleza? Tá? Esse é o mérito. Ok. Então nós temos aí o Confirmomob todo completo. Vamos pegar um exemplo prático aqui, né? O cara vai lá, estaciona o carrinho dele lá na calçada. A autoridade de trânsito aqui, né? Observa que foi estacionado na calçada. O que é que ele vai fazer? Ele tem competência? Tem. Tem competência, ele é uma autoridade de trânsito. Então aqui já temos o requisito da competência, né? Tem as atribuições dele na lei. Ok, então eu tenho o sujeito competente. Beleza. O que ele vai fazer? Quando ele observa essa situação, ele, né, vai lá e autua, né, o veículo. Autua aqui. Através de quê? De um auto, né? Um auto de infração. Esse auto de infração é a forma que foi escrita, né? E o que está aqui dentro, a justificativa que está aqui, tudo aqui, é justamente a motivação, né? Você vai escrever toda aquela situação fática lá, beleza? Então é a forma. Mas por que na verdade, ele autuou esse veículo? Por quê? Porque houve aqui uma infração de trânsito, porque ele estacionou em local proibido. Então, quando ele estaciona em local proibido, né, esse aqui é a situação fática, então é o motivo, beleza? É o motivo. Esse motivo, ele está também na lei? Está. Lá diz muito claro, estacionar em local proibido, então é uma situação fática e jurídica, ok. Ele, ao observar isso, o que ele faz? Ele vai aplicar uma multa, né? Então, ele preenche o auto de infração e aplica uma multa. Essa multa é o próprio objeto, que é o ato, né? Além de aplicar a multa, ele pode fazer o quê? Rebocar esse carro da calçada, que é uma medida administrativa. Então, o ato pode ser, né, a própria remoção do veículo daquele local. Então, nós vislumbramos aqui o quê? A competência da autoridade de trânsito, o auto de infração, que seria um processo administrativo, digamos assim, que é a forma, tá? E por que ele... Já voltei aqui. E por que ele aplicou essa multa? Por que ele rebocou? Para, né, que os outros pedestres ali, que calçada, como a gente sabe, é para pedestre, beleza? Então, ele rebocou para colocar em prol, na verdade, do interesse público e para colocar em prática os interesses, né? Para colocar em prática, na verdade, os ditames legais. Então, essa é a finalidade. Então, você observa nesse processo aqui de o cara ter colocado um carro em local proibido, todos os requisitos. Então, eu tenho a autoridade de trânsito, que tem a competência ou sujeito, tá?
Nós temos a situação fática, que é o carro estar em local proibido, né, que é o motivo. Ele preenche um auto de infração, é a forma. Todo que ele discorre ali no auto de infração é a motivação, que está dentro da forma, beleza? Ele reboca o carro de lá, é o próprio ato administrativo, né? Com a sua respectiva sanção ali, com a multa, né? Beleza? Para quê? Para que as pessoas possam transitar livremente na calçada. É a finalidade, é o interesse público, beleza? Tranquilo, né? Bacana. Então, esses aí é um exemplo que a gente pode dar dos requisitos do ato administrativo. Se eu não entendi esse exemplo em nada, beleza, vamos dar outro exemplo então. Vamos imaginar um servidor dentro da repartição pública, né? Tem relação sexual, por exemplo, com a sua colega. Nós sabemos que essa conduta escandalosa gera o quê? Uma demissão. Primeiro, esse fato de ele ter feito, né, sexo dentro da repartição pública é o motivo, né? É a exposição fática, é o que ocorreu, né? O motivo. Isso tem previsão legal? Tem. Conduta escandalosa. Por exemplo, se ele for um servidor federal, a Lei 8.112 fala de conduta escandalosa. Beleza? Então, esse é o motivo. Bacana, professor. O que vai acontecer agora? Vai acontecer que vai se abrir um processo administrativo disciplinar para apurar. E aqui nós temos a forma. Dentro desse PAD, pessoal, dessa forma aqui, você vai escrever lá tudo que ocorreu, que é a exposição de motivos, né? Que é, na verdade, a motivação. Beleza? Lembrar de motivação, de exposição. São de motivação e são de exposição. Que, na verdade, você vai discorrer sobre tudo. Beleza? Então, nós já temos o motivo e já temos a forma, tá? Só lembrando que conduta escandalosa em repartição pública gera o quê? Uma demissão, beleza? Gera uma demissão. Então, qual seria aqui o objeto, né? O objeto seria o próprio ato, que é a demissão. Então, nós já temos aqui o motivo, que é a própria conduta do servidor, a conduta escandalosa dele dentro da repartição pública. Nós temos a forma, beleza? Que é o processo administrativo disciplinar. Nós já temos o objeto, que é a própria demissão, e a finalidade. Qual é a finalidade, né, desse PAD? Qual é a finalidade de tudo isso, né? É o interesse público, né? E o que está na lei? Está previsto na lei a própria demissão, que é o desligamento do servidor. Beleza? Então, primeiramente, interesse público. Depois a gente vai ver que tem a demissão, que é o próprio desligamento do servidor. Então, nós temos aqui também a finalidade, né? Qual é a finalidade? Desligar o servidor, né? O servidor público. Então, nós temos a finalidade. E aí, toda essa apuração desse PAD vai chegar de fato à demissão e vai ter de ser assinada, né, por uma autoridade competente. Nós temos aqui também a competência, beleza? Acho que agora ficou claro, né, através deste exemplo aqui, todos os requisitos do ato administrativo, beleza? Existem ainda aquelas provas que perguntam quais são os requisitos? Cada vez menos, pessoal, cada vez menos. Agora estão colocando uma situação fática, né, e para você discorrer um pouco sobre aquilo e conseguir identificar e entender cada requisito desse aqui, beleza? Por isso que eu te dei esse exemplo aqui. Então, lembrando que os requisitos ou elementos administrativos é o tal do Confiformob. Beleza? Tranquilo? Ok, então eu espero de fato que você realmente tenha gostado, tá? Se gostou, deixa o like, inscreva-se em nosso canal e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Fui!